Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao Estúdio Aulas. Nós vamos hoje fazer uma gravação sobre exercícios com um simulado que eu organizei sobre esse assunto, organização do trabalho pedagógico, orientação pedagógica para a construção dos PPPs nas escolas e da coordenação pedagógica. É um conteúdo novo, é um conteúdo recente, é um documento recém-lançado, foi lançado em 2014, portanto nós não temos provas anteriores sobre esse assunto, não temos referências também, portanto eu organizei 10 questões simuladas sobre esse conteúdo para que vocês exercitem aquilo que nós já vimos na teoria, né? Então são 10 questões que são organizadas para que vocês possam também estudar pelas questões. Isso é muito produtivo para concurso. Vocês, ao invés de partir da teoria para a prática, que é uma coisa tradicional, linear, vocês podem também voltar da prática para a teoria, fazer teorização sobre o conteúdo pelo exercício. Isso também é muito produtivo. Portanto, são questões formativas, questões que ensinam, questões que te avaliam, mas que vocês também aprendem enquanto fazem essa questão. Isso é uma questão formativa, né? Então, vamos então para esse simulado aqui, acerca das orientações pedagógicas sobre a organização do trabalho pedagógico, o projeto político-pedagógico e a coordenação pedagógica nas escolas. Julgue os itens a seguir. Fiz agora com um novo formato de julgue os itens, para que a gente possa também estar exercitando os dois formatos. Assinale a alternativa correta, né? Assinale a alternativa que representa um equívoco, a falsa, e julgue os itens, os três principais formatos de prova de concurso. Vamos lá. Item A. As orientações pedagógicas sobre o PPP e a coordenação pedagógica sustentam o trabalho pedagógico, sustentam que o trabalho pedagógico escolar seja baseado na perspectiva educativa progressista. Verdadeiro, com certeza. Implicitamente e explicitamente, a perspectiva progressista de educação tem sido a mola propulsora, o alicerce, a sustentação teórica para as orientações pedagógicas sobre a construção do PPP. É a concepção progressista, de esquerda, de educação voltada para a classe trabalhadora. É essa a perspectiva que a OP tem utilizado para a sustentação teórica. Portanto, isso está colocado de uma maneira clara, direta, explicitamente e também nas entrelinhas, né? Que é as ideias progressistas de educação, ou seja, de educação pública voltada para os interesses majoritários da classe trabalhadora, dos filhos da classe trabalhadora que estão na escola pública. Essa é a concepção progressista. Esses interesses, que têm autores diferentes, que estão colocados como sustentação para essas orientações. A letra B. Tornar a escola mais democrática é um dos objetivos das orientações pedagógicas sobre o PPP e a coordenação pedagógica. Verdadeiro. Nas primeiras páginas nós temos lá objetivos dessas orientações. E um deles é justamente esse, tornar a escola mais democrática, com certeza. Está muito claro lá. Essas orientações sustentam que a escola reflete, nas suas relações internas, as contradições sociais externas que existem na sociedade concreta. Por essa razão, torna-se inviável a mudança social por meio dessa instituição. Ou seja, o que quis dizer? Quis dizer que a escola reflete as contradições sociais que existem fora da escola, por isso não tem muito o que fazer. É meio que inviável, então, a gente fazer alguma coisa, alguma mudança pela escola. Falso, com certeza. Por quê? Porque esses documentos oficiais, essas orientações, e essa orientação especificamente, pontua que a escola é uma grande instituição de mudança, de transformação social. Então, apesar dela refletir, sim, nas suas organizações internas, as diferenças, desigualdades, que existem na sociedade concreta, mesmo assim, a gente pode transformar a escola e a sociedade por meio dessa instituição.
Portanto, não é essa questão pessimista em relação à escola pertence aos crítico-reprodutivistas e não é essa a linha adotada por esse projeto. Portanto, falso. D. Para essas orientações, essas SOP, o papel da escola torna-se dialético, na medida em que a instituição reproduz as desigualdades sociais, entretanto, ao mesmo tempo, pode se configurar como um instrumento de mudança a partir do engajamento de seus sujeitos internos. Verdadeiro, com certeza. Vocês podem estudar justamente essa concepção por esse item aqui, por meio desse item. Esse item está bem formativo, ou seja, você aprende enquanto está sendo avaliado. E essa é uma questão formativa, é uma avaliação formativa. A avaliação formativa é quando você está sendo avaliado e está aprendendo enquanto está sendo avaliado. É essa a lógica aqui. E essa questão é uma das questões formativas, porque você aqui está dizendo o seguinte, que mesmo a escola trazendo as contradições sociais refletidas no seu espaço interno, ela pode também, isso é dialético, porque ao mesmo tempo que ela faz ela reflete dentro dela as contradições sociais, ela também é agente de mudança. Duas posições contrárias que a escola tem, né, e que tornam dialética, então, a sua função social. Portanto, essa questão está verdadeira, com certeza. Passemos, então, para a questão número 2. Acerca das orientações pedagógicas sobre a organização do trabalho pedagógico, OTP, PPP e coordenação pedagógica, mais uma vez, julgue os itens, num formato diferente daquilo que nós estávamos trabalhando anteriormente. Veja só, a qualidade social adotada pelas orientações pedagógicas defende que todos os estudantes, têm o direito de ensino à qualidade. Todos. Admitindo-se que alguns podem não aprender devido a fatores que extrapolam as competências da escola. Falso. Olha que questão capciosa, que questão que enreda o candidato e leva ao erro. Em nenhum momento a orientação pedagógica disse que alguns não aprendem. Muito pelo contrário, esse pensamento está no nosso imaginário social, de que alguns alunos não aprendem, isso é normal, natural, concebível, mesmo que alguns não aprendam, e que outros aprendem, né? E que por razões deles, orgânicas, ou da família, ou do ambiente, ou intrínsecas, inatas, que seja. Não, falso. Em nenhum momento essa orientação pedagógica disse isso. Portanto, essa questão está certo até aqui. Para as orientações pedagógicas, a escola de qualidade social é aquela escola que garante, que assegura, que fornece meios para a aprendizagem para todos os alunos. Todos os alunos. Com ritmos diferentes, é claro, formas diferentes de ensinar e de aprender, com certeza, mas não se admite que alguns não aprendam, que outros aprendam. Aprendem menos, aprendem diferente, mas aprendem. Todos aprendem. Então, esse discurso aqui de que alguns não aprendem porque são questões que não dizem respeito à escola, que extrapolam os limites da escola, não estão pontuadas nas orientações pedagógicas. Pelo contrário, ela diz que a escola deve garantir, fornecer e assegurar meios para que todos aprendam. Todos, sem exceção. Falso, portanto. A B. As pedagogias transformadoras adotadas por essas orientações são pedagogias transformadoras, né? Pedagogias progressistas, transformadoras, né? Defendem que a educação escolar deve organizar o trabalho pedagógico nas práticas sociais e na mediação entre o individual e o coletivo. Verdadeiro. Isso aqui está falando um pouquinho das bases da pedagogia, da psicologia histórico-cultural, que é a linha da psicologia que faz essa mediação entre o individual e o coletivo. Portanto, a pedagogia transformadora, as pedagogias progressistas são as concepções adotadas por essas orientações pedagógicas na construção do PPP das escolas e da coordenação pedagógica. Tá?
Vamos então para a letra C. A letra C diz o seguinte, que a dimensão política do projeto político-pedagógico deve-se levar em consideração o conceito de cidadania, que a escola adota, os princípios que sustentam as práticas e opções político-partidárias dos sujeitos escolares. Falso, com certeza. Olha só, outra questão também bastante capciosa no sentido de que ela traz toda uma construção bem bonita, está bem construída a questão. Por causa de uma expressão, tornou a questão errada. Quando se coloca o termo político no PPP, é um projeto político-pedagógico, nós já vimos por que aqui na aula teórica. Nós vimos que esse político está vinculado a quê? Que concepções políticas essa escola tem para a formação dos seus alunos? É para formar alunos politicamente ativos, transformadores, questionadores, críticos, que transformam a sociedade? Ou alunos passivos, obedientes, conservadores, que querem manter a exploração econômica, o capitalismo, as coisas, e não querem transformar nada por meio da educação? São duas opções políticas que nós temos. Por isso que o PPP é político, porque é um projeto que nas entrelinhas ou explicitamente ele aponta que tipo de opção política essa escola está adotando. Uma opção transformadora de aluno ou uma opção conservadora de aluno. Portanto, e não tem nada a ver com partidário. Esse político no PPP não tem nada a ver com político partidário, de forma nenhuma. Portanto, está falso. E essa é uma confusão que muita gente faz. Né? D. Acerca da dimensão política, é preciso que a escola reflita se a formação ofertada pela instituição conduz à conservação da organização social ou se é realizada a favor da transformação da realidade. Verdadeiro. Podem estudar pela questão D também, com certeza. Inclusive, também estudem pela questão que está errada, né? Tirando o que está errado também. Estudem pelas questões. Isso é que eu quero pontuar para vocês o tempo todo. Estudar pelas questões é muito produtivo para quem está fazendo concurso, porque o nosso objetivo é fazer uma prova de concurso, é fazer questões de concurso. Portanto, as questões devem ser sempre o nosso ponto de partida e o ponto de chegada. Eu preciso partir da questão e preciso chegar também na questão no final. Ou seja, ao invés de fazer aquele caminho clássico que todo mundo faz, teoria depois prática, faz o caminho inverso. Tenta pegar da prática da questão para a teoria, para vocês verem como que isso pode ser produtivo nos nossos estudos. Né? Então, a questão número 3, nós temos aqui acerca das orientações pedagógicas sobre a organização do trabalho pedagógico, do PPP e da coordenação pedagógica. Julgue os itens. A. Por ser um documento dinâmico, inacabado e em constante construção, a sistematização do PPP é algo que pode engessar o documento, tornando-se assim um objeto de burocratização, restringindo sua função identitária. Falso! Está querendo dizer que não precisa sistematizar, não precisa escrever, porque se eu registrar, escrever o planejamento, vai engessar o planejamento e vai ficar só burocrático? Nunca. Tem que se escrever, fazer um planejamento, registrar, sistematizar, organizar mesmo, porque isso não é burocrático. Né? É claro que se eu fizer isso com a intenção de ficar só por isso mesmo, se torna burocrático, mas não é essa a intenção da coisa. A intenção é sistematizar, organizar, para que seja um trabalho avaliado, constantemente verificado e que eu veja resultados com esse trabalho. Né? É essa a ideia. O PPP da escola é um documento que reflete a identidade de toda a comunidade escolar, com certeza. E seu compromisso com a educação, seu compromisso político com a educação. Por isso que é projeto político-pedagógico. Portanto, precisa ser concebido com autonomia e livre de qualquer influência e orientações de instâncias educacionais acima da escola. Falso, com certeza. Está querendo dizer, olha que questão também que pode levar o candidato ao erro, com certeza. Porque aqui está dizendo o seguinte, que o PPP ele é a autonomia da escola, é a identidade da escola, né?
representa o que a comunidade escolar quer em relação à educação, né? Que tipo de educação a comunidade escolar quer, qual o compromisso político da comunidade escolar com a educação, tudo bem, e que por isso deve ser feito de forma soberana, sem estar vinculado a nenhuma instância externa. Claro que não. O PPP da escola, a escola tem autonomia, mas não tem soberania. Portanto, ela vai construir o seu PPP com base no Plano Distrital de Educação, no Plano Nacional de Educação e nas políticas públicas e legais que orientam a rede pública de ensino. Porque a escola pertence a uma rede, pertence a um sistema de ensino. Ela não está solta, ela não tem que fazer nada independente das políticas públicas, dos órgãos educacionais acima da escola. Não tem como ser assim, né? Então, portanto, essa questão está falsa porque a escola tem autonomia? Tem, mas não tem soberania em relação a isso, porque ela pertence a um sistema, né? A identidade da instituição educacional revela-se na participação de todos na construção do projeto da escola verdadeiro. Não preciso comentar isso. Todo mundo deve participar dessa construção. Toda a comunidade escolar, pais, mães responsáveis, alunos, os docentes e demais funcionários. 4 segmentos que compõem a comunidade escolar. E os alunos também participam sempre, sempre. Ah, mas são crianças pequenas, 3, 4, 5 anos. Desenham como quer a escola, pode falar oralmente como quer, ou participar de forma direta, se for um pouquinho maior. Mas qualquer questão de prova que elimine os alunos porque eles são pequenos demais, e não podem participar, não tem instrução para isso, ou até os pais também não têm, falso com certeza. O PPP é um instrumento de gestão pedagógica, administrativa e financeira da escola, sendo, portanto, construído pela direção escolar, a fim de que essas dimensões estejam em consonância com os pressupostos da gestão democrática do ensino público. Falso, questão também bem enredada. Olha só que questão cabeluda, como diz uma aluna minha, né? O PPP é um instrumento de gestão pedagógica, administrativa e financeira. Por isso, tem que ser construído pela gestão da escola, porque senão esse PPP não vai estar em consonância com o projeto de gestão democrática do ensino público, enredou o aluno ali no erro. Falso, com toda certeza, né? E aí, 4. Acerca das orientações pedagógicas sobre a organização do trabalho pedagógico, sobre o PPP e sobre a coordenação pedagógica, julgue os itens. A coordenação pedagógica é o locus, o espaço, o lugar primordial para a concepção, implementação e avaliação do PPP da escola, sendo dos docentes a responsabilidade maior entre os segmentos escolares em construí-lo e executá-lo, né? Essa questão está verdadeira em consonância, inclusive, com a LDB. A LDB coloca isso de maneira clara, explícita e direta. Compete aos docentes. Artigo 12 da LDB. Primeira incumbência, inciso 1. Incumbência dos docentes. Elaborar e executar a proposta, participar da elaboração e execução da proposta pedagógica da escola. Portanto, os docentes são os responsáveis maiores por essa construção desse projeto. Então, cabe a eles sim, como professores, os principais coordenadores dessa organização, desse projeto. Portanto, a coordenação pedagógica, que é um espaço de coordenação dos professores e um espaço-tempo de coordenação pedagógica, é um espaço primordial, um locus primordial para a construção, para o planejamento, implementação, concepção e avaliação desse projeto, com certeza. B. A função social da escola é garantir o acesso dos conhecimentos sistematizados ao longo da história, bem como a difusão e produção do senso comum, trazidos pelos estudantes, a fim de promover a democratização na construção dos conhecimentos. Falso! A escola não difunde e promove o senso comum. A escola constrói e difunde a ciência, o conhecimento científico. Isso está presente em todos os documentos oficiais e na pedagogia histórico-crítica também.
A grande questão é que, para se chegar ao conhecimento sistematizado, científico, organizado, eu preciso do senso comum que os alunos trazem de casa, caótico, sincrético, né, para que eu possa chegar a uma síntese. Mas eu preciso disso, né, desse senso comum, daquilo que eles trazem de casa. Suas opiniões pessoais sobre as questões. Mas, em nenhum momento pontua que eu devo promover o senso comum, difundir o senso comum para ser democrático. Não, de forma nenhuma. C. A comissão organizadora. Vocês lembram das 3 instâncias? Uma delas é a comissão organizadora, né, que é uma comissão eleita pela comunidade escolar para poder organizar os trabalhos de construção desse PPP. A comissão organizadora da elaboração do PPP das escolas tem a missão de elaborar o PPP da escola para uma posterior análise e validação pelo grupo. Falso, com certeza. A comissão organiza os trabalhos. Tem que ter uma comissão que vai dizer o que vai ser discutido hoje, como que nós vamos sistematizar, escrever, registrar isso tudo, organizar a discussão, quem fala, quem não fala, qual o tema agora, qual o tema de depois. Tem que haver uma comissão que organize o trabalho, mas não uma comissão que vá fazer um PPP para que os outros façam. Essa é uma questão que precisa ser colocada sempre em evidência. Todos os representantes ou todos os segmentos em geral da escola devem participar da elaboração e construção do PPP da escola. E não simplesmente a comissão organizadora. Fazer por eles. Cuidado para não confundir essas atribuições, que fica parecendo mesmo. A gente pode confundir e pensar que essa comissão tem que fazer e os outros só validarem. Não. A comissão faz os trabalhos, organiza os trabalhos de todos os segmentos da comunidade escolar. Né? E D. A sistematização das discussões é tarefa da comissão organizadora, claro, que deve filtrar as contribuições mais relevantes do grupo, com o intuito de tornar as discussões mais objetivas e pontuais. Falso. Não coloca em nenhum momento esse filtro que deve acontecer. A comissão não tem esse poder de filtrar aquilo que vai ou aquilo que não vai ser colocado em pauta, em discussão, de forma nenhuma. Não compete à comissão fazer isso. Compete à comissão sistematizar discussões. Ela não é um filtro, ela não é um juiz que vai julgar aquilo que pode ou que não pode ser feito, sistematizado, aquilo que pode ou não pode ser registrado. A comissão só organiza o trabalho dos outros membros, dos outros segmentos. Ela não filtra essa questão, não toma juízo de valor e não simplesmente diz, olha, isso aqui é importante, isso aqui não é para o projeto. Ela não pode fazer isso. Então, falso. 5. Acerca das orientações pedagógicas sobre a organização do trabalho pedagógico do PPP das escolas e da coordenação pedagógica, mais uma vez, julgue os itens. Nossa última questão nós vamos fazer nesse bloco de exercícios sobre esse assunto. A coordenação pedagógica é o espaço-tempo mais importante na construção do PPP da escola. Por essa razão, todas as reuniões de discussão devem ser realizadas nesse locus, em todos os turnos escolares. Falso por causa de uma coisa só. Questão também bem capciosa, porque olha só, está dizendo que a coordenação pedagógica é o espaço-tempo, isso é verdade, mais importante na construção do PPP, com certeza. Mas não é todas as reuniões devem ser feitas lá na coordenação pedagógica? Claro que não. E os pais dos alunos que não fazem coordenação pedagógica? E os alunos? E os demais funcionários? Todos eles devem estar. Qualquer que seja a reunião deve ser feita lá? De jeito nenhum. Pode ser feita também em outros espaços, com certeza. Além disso, também está certo que é em todos os turnos escolares, matutino, vespertino e noturno, com certeza. Mas isso não significa que qualquer que seja a reunião deve ser feita na coordenação pedagógica, não. Falso por esse motivo. B. O primeiro movimento para a construção do PPP deve ser o diagnóstico da realidade, o qual, esse diagnóstico, é pautado nessas duas reflexões iniciais. Que escola nós temos e qual escola nós queremos. Esse é o primeiro movimento
que nós temos que fazer quando formos construir o PPP da escola. A escola que nós temos e a escola que nós queremos. Portanto, verdadeiro, com certeza. C. A participação dos estudantes menores, aquilo que eu disse para vocês antes, na construção do PPP não é necessária. Haja vista que essas crianças ainda não estão prontas para analisar a realidade social e escolar em que estão inseridas e, por isso, não apresentam condições maturacionais para contribuir nesse processo. Falso! As crianças podem contribuir, sim, desenhando, dizendo, fazendo frases, falando, olha aqui, que escola eu tenho hoje, que escola eu quero escola sim, eu quero isso na escola. Tudo isso pode ser feito com crianças menores ou maiores também, que fazem a discussão. Então, é errado qualquer questão de prova que exclua os estudantes menores ou maiores da construção do PPP da escola, por quaisquer que sejam os motivos. D. Os questionários, saídas de campos e levantamentos dos perfis da comunidade são importantes instrumentos de diagnóstico da realidade escolar e da construção do PPP. Verdadeiro. Ele cita instrumentos que podem ser usados para esse levantamento, desse diagnóstico da comunidade escolar. Dentre eles, nós podemos usar aqui alguns instrumentos importantes, como saída de campo, questionário para os pais, levantamento do perfil por meio de questionário, de entrevista, seja como for, para poder construir esse diagnóstico. Fechamos, então, esse primeiro bloco de questões simuladas sobre esse assunto, organização do trabalho pedagógico, orientações pedagógicas para a construção do PPP nas escolas e para a coordenação pedagógica. Nos próximos vídeos, então, nós vamos fazer mais questões simuladas sobre esse assunto para que vocês possam exercitar o que viram na teoria e, principalmente, partir da teoria, da prática, para construir uma teorização e compreender o assunto. Muito obrigado, então, pela atenção. Até mais. Tchau.